Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, nós vamos ler do verso 22 ao 24. Voltando, espero pela última vez ao tema Viver para Deus. Viver para Deus, a masterclass de Paulo, que é sua palavra de despedida aos presbíteros de Éfeso. Para mim, o capítulo mais lindo, ou um dos mais lindos do livro de Atos. Paulo está ensinando para esses homens o que significa servir a Deus. Nós já vimos isso. Ele olhou para o passado dele durante os dias que esteve em Éfeso e disse: assim eu servi a Deus entre vocês. E aí ele nos diz como ele fez e, portanto, nos ensinou sobre servir a Deus. Agora ele vai olhar para o futuro, a partir do verso 22 do capítulo 20, e até o verso 24, ele vai traçar os planos dele para o futuro imediato, futuro a curto e médio prazo da vida dele. E ele vai dizer para nós o que significa viver para Deus. Viver para Deus. Nós chegamos a este texto porque estamos estudando o livro de Atos e estamos praticamente roendo palavra por palavra desse capítulo, em função de ser tão importante para nós e, sobretudo, no momento em que a gente vive como igreja, o ano em que celebramos 80 anos de igreja, de organização como igreja. Leia comigo, esta é a palavra de Deus, ouça com fé. A palavra de Deus, Atos 20, de 22 a 24, Paulo diz, olhando para o futuro dele: agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho do Evangelho, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Até aqui a palavra de Deus. Viver para Deus. Como é que é viver para Deus na prática? Eu tenho dito para vocês que uma das coisas mais comuns entre nós crentes é a gente aprender os chavões e se contentar com isso. Tipo, viva para Deus. Tá bom, eu vivo para Deus. O que é viver para Deus? Esse é um dos chavões. O que é viver para Deus? Às vezes, eu oro, eu ando com Deus, eu leio a Bíblia, eu procuro fazer tudo para a glória de Deus. Está aí outro chavão. O que é fazer tudo para a glória de Deus? O crente tem por dever saber explicar isso. Por isso a gente lê a confissão de fé. Por isso a gente estuda a confissão de fé, porque ela pega, por exemplo, justificação, explica o que é isso. Regeneração, explica o que é isso. Conversão, explica o que é isso. Viver para Deus, o que é isso? Nós vimos já 2 itens do que Paulo define como viver para Deus. São pelo menos 5 lições que a gente pode extrair aqui de Atos 20, de 22 a 24. A primeira lição nós vimos na última mensagem. Paulo disse que viver para Deus, ouça, e é aqui a parte mais difícil, é você estar preso à vontade de Deus pelo Espírito. Você não faz a sua vontade, você faz a de Deus pelo Espírito, na força que o Espírito te dá. Paulo disse assim, Atos 20, 22, agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Viver para Deus significa que o seu espírito, o seu ser interior, o seu coração, a sua alma, o seu ser por inteiro foi dominado, ou seja,
está literalmente amarrado, está sendo conduzido sob custódia pelo Espírito de Deus. E assim, a vontade de Deus passou a ser a sua grande paixão. A vontade de Deus passou a ser a sua grande paixão. Viver para Deus é, antes de tudo, ter sido dominado por uma pessoa, a saber, Deus, e por um poder que não é o seu próprio, é o poder de Deus. Nós vimos isso na última mensagem. Vimos em segundo lugar que viver para Deus é confiar que o futuro pertence a Deus. Ora, se é Ele que te conduz no poder dEle, aonde Ele quer, então você não precisa saber os detalhes do futuro. Cabe a você e a mim descansar. Olha o que diz Paulo, Atos 20, 22. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, e eis aqui a segunda lição. Não sei o que me espera em Jerusalém. Ponto final. Isso é viver para Deus. Não é ter a vida sob controle, sob seu controle. Viver para Deus é ter a vida sob o controle de Deus, e isso significa, na prática, que você não precisa saber de detalhes. A propósito, hoje à noite a gente retoma a série de mensagens em Gênesis. Nós estamos estudando Gênesis em um grande bloco, e eu tive que colocar a vida de Abraão, que vai do capítulo 12 até o 25, verso 18, eu tive que colocar tudo isso nas páginas do sermão de hoje à noite. Orem por mim. E nós vamos estudar Abraão. A gente terminou, ano passado, em novembro, a primeira parte de Gênesis, capítulo 11. E quando Deus chama Abraão, a gente vai ver hoje à noite, Deus não diz exatamente aonde ele estava sendo enviado. Ele chama, Abraão crê. Abraão cometeu uns deslizes, nós vamos ver isso. Mas Abraão foi descansado de que o futuro dele agora, a partir do ponto em que Deus se revelou a ele, pertencia não mais a ele, Abraão, mas a Deus. Isso é viver para Deus. Na prática, sabendo que você está sendo impelido pelo Espírito, você se contenta em viver pela fé, crendo, confiando, sem ter que saber detalhes sobre o que trará o amanhã para a sua vida. Talvez seja seu grande dilema. Amanhã é um dia difícil para você. Você não sabe o que te aguarda o amanhã. É um dia delicado, é um dia complicado, é uma semana que você sabe que tem muitos desafios, você não sabe qual vai ser o fim dessa semana. Você não precisa saber. Porque viver para Deus é confiar que o futuro pertence a Ele e descansar. Ele está te guiando. Terceiro, viver para Deus é ter coragem para prosseguir, mesmo em face do sofrimento. Ou seja, o sofrimento não para você. Você continua. Você se deixa ser impelido. Você continua, você prossegue. O sofrimento não te breca, o sofrimento não te amedronta, no sentido de te paralisar. Isso é viver para Deus. Muitas vezes as pessoas, entre aspas, param de viver para Deus, entre aspas, quando chegam os problemas. Aí elas dizem, não, pastor, quando eu resolver isso, quando eu terminar aquilo, você jamais vai resolver isso ou terminará aquilo nesta vida. Portanto, não tem como, se você quer viver para Deus, não tem como você parar quando você dá de cara com sofrimento. Olha o que Paulo diz. Com coragem, ele diz, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali,
Será mesmo, Paulo? Será que você não sabe? De fato, olha o que ele sabia sobre o que o esperava, o que o amanhã tinha guardadinho para ele. Será que diante disso você prosseguiria? Olha o que ele diz. Não sei o que me espera ali, verso 23, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Prisão e sofrimento. E Paulo não parou. Ora, meu povo, se há uma certeza que todos nós podemos ter quanto ao amanhã, é a certeza que está descrita na Bíblia. Deixa eu te dar 3 exemplos sobre o seu amanhã. Tenha certeza disso. Não acredite em pregadores que te diga diferente disso. Porque eles estarão agindo como os falsos profetas dos dias de Jeremias, que pregavam paz, paz, quando não havia paz. Não acredite em nada que seja diferente. Desses 3 exemplos, eu poderia citar inúmeros, usando a Bíblia. Olha a certeza que você pode ter quanto ao seu amanhã, e isso não pode parar você. Atos 14, 22. É necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Ponto. É isso que nos espera o amanhã. E sofrimentos vêm de diversas formas. Enfermidades, acidentes. Dê o nome. É necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Perseguição por causa da fé. É isso que te espera amanhã. E eu não quero com isso desencorajar você. Poxa, pastor, que balde de água fria é esse? Não. É realidade. Nós vivemos numa era em que ninguém quer encarar a realidade. As mídias sociais são janelas para fuga da realidade o tempo inteiro. É necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Segundo texto, 2 Timóteo 3,12. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus. Você quer ser devoto a Cristo? Quer ser piedoso? Quer ser santo? Deveria querer. Pois bem, todos que desejam ter uma vida de devoção, viver piedosamente, sofrerão perseguições. Ou seja, você jamais conseguirá ter paz com todo mundo. Vou repetir para você. Essa é uma das lições mais duras que eu aprendo todo dia no ministério. Há 25 anos ainda aprendendo isso. Não tem como você viver em paz com todo mundo. E não é porque você tem que sair dando karatê em todo mundo. Isso é estupidez, isso é falta de educação e um monte de outros adjetivos. Agora, tente viver piedosamente. Tente fazer com que o sim é sim, não é não. Você não vai ter paz com todo mundo. E diante disso você não pode parar, você tem que ter coragem para prosseguir em face desse sofrimento. Porque é sofrimento não ter paz com todo mundo. É a pior coisa do mundo, é você entrar num ambiente em que você sabe que tem gente ali que olha para você com ódio. Todos que desejam ter uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. Ponto. E o último exemplo, nas palavras do próprio Jesus. Mateus 10, 25. Olha o que Jesus diz de você, discípulo de Cristo. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, o dono da casa é Jesus. Ele está dizendo para os apóstolos, para os discípulos, uma vez que eu fui chamado de diabo, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores.
Que adjetivo pior pode ser alguém chamar você de filho de Satanás? Se Jesus foi chamado de Belzebu, na verdade nem era filho dele, era o próprio Belzebu, o próprio Satanás. Se Jesus foi chamado disso, imagina você, crente. Percebeu? Se é prisão ou não, não importa. O certo é que a vida cristã é trilhada no caminho do sofrimento. Sabe por quê? Porque Jesus diz em Mateus 7,14: a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, é apertado, e são poucos os que entram. Não são muitos, são poucos. Por que que são poucos? Porque muitos abandonam em face do sofrimento. Não aguentam um espirro e abandonam Jesus Cristo. Mas encontraram uma maneira de, entre aspas, não abandoná-lo. Inventaram um novo evangelho, inventaram novas igrejas para dar conta de dizer que é crente. Aí ficou fácil. Você cria um Jesus, a sua imagem e semelhança, você cria uma mensagem que atenda aos seus desejos, você chama isso de evangelho, de Jesus, acabou. Mas Paulo está dizendo, viver para Deus é ter coragem para prosseguir mesmo em face do sofrimento. Você já percebeu o quanto o sofrimento, o medo de sofrer e o temor do homem nos paralisam? Você já notou isso? Mesmo quando nós nos propomos a viver para Deus. Aliás, honestamente, principalmente quando nós nos propomos a viver para Deus, o sofrimento, a perseguição, o temor do homem, isso nos imobilizam. E não precisaria ser assim. Se a gente tão somente soubesse como manter a fé. Então, como é que você mantenha coragem para prosseguir, mesmo quando você sabe que o amanhã tem reservado para você prisão e sofrimento? Mesmo quando você sabe que não terá como ter paz com todo mundo, mesmo quando você sabe que será necessário passar por muito sofrimento até você entrar no reino dos céus, mesmo quando você sabe que se chamaram Jesus de Belzebu, vai chamar você de filho de uma muito facilmente. Como é que você vive? Hebreus 12, o próprio Jesus nos ensina como ele viveu. Como Paulo viveu. Como é que você adquire, como é que você nutre coragem para você manter o olhar firme e não desistir e não abandonar. Hebreus 12, de 2 a 3. O autor de Hebreus diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Talvez aqui esse autor estivesse se lembrando da experiência de Pedro, quando Jesus, andando sobre as águas, vem ao encontro deles. Num primeiro momento eles pensam ser um fantasma, depois Pedro vê que é o Senhor e diz: Senhor, me faça ir até o Senhor andando também sobre as águas. E Pedro, então, Jesus o chama. Pedro começa andando sobre as águas, mas ele tira os olhos de Jesus, olhando para a tempestade, olhando para as águas turbulentas, e começa a afundar. Você já tentou imaginar essa cena? Talvez Hebreus tenha isso em mente. Pedro, que não manteve o olhar firme em Jesus e olhou para as ondas, para o sofrimento de amanhã, para as prisões de amanhã. Se você ficar olhando para as pessoas que não mantêm paz com você, se você ficar olhando para o sofrimento, você não faz nada. Nada. Então, Hebreus está dizendo, sabe qual é o segredo de Jesus? É o que eu estou ensinando vocês. Mantenham o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava. É isso, você busca uma alegria superior. Não é a alegria do elogio das pessoas, por mais que isso seja bom e agradável.
Você não busca elogios, você não busca uma vida sem sofrimento como recompensa, isso é impossível. Você busca uma alegria superior, alegria que o esperava, e por causa disso, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Resultado, agora Jesus está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Não contente, o autor de Hebreus nos dá mais informações. Verso 3: pensem em toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Desse modo, olhando para Jesus, pensando no que Jesus sofreu, encarando a alegria superior, desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. É assim que vive para Deus, em face do sofrimento. Esse é o tipo de fé que adorna o crente. Por exemplo, jovem que ainda não casou, está procurando namorada, levante a mão. Vamos lá, não vou arrumar ninguém para vocês não, fiquem em paz. Levanta a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Olha o tipo de mulher que você tem que procurar. Agora, infelizmente, falta esse tipo de homem. O que é? Porque que bando de hominho. Que geração desgraçada de homens. Amém, mulheres? Que terrível. Que bando de homem frouxo, esquisito, vestindo de um jeito, você olha, você não posso nem falar, senão eu vou ser processado. Tem uns negócios tão esquisitos. Fora as atitudes, fora... Enfim, é outro sermão. Olha o tipo de mulher que você... Olha o tipo de roupa que você tem que olhar numa mulher. Provérbios 31, 25. Ela se veste de força e dignidade, e ri sem medo do futuro. Uau! A mulher se veste de força. Como é que ela se veste de força? Josué capítulo 1. Josué ouve de Deus ser forte e corajoso, mas como? Ele explica como você consegue ser forte e corajoso. Observando toda a palavra da lei, é olhando para a palavra de Deus, é crendo na palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus. Você não ora fechando os olhos dizendo: Senhor, me dá força, me dá força, me dá força. Enfia o dedo na tomada. Não é assim que Deus dá força, me dá força, me dá força, me dá força. Sabe como é que Deus dá força? Através de promessas da palavra dele. Você encontra promessas da palavra dele, você lê a palavra dele, você pega um versículo, mastiga esse versículo, acredita nesse versículo, pratica esse versículo. A mulher virtuosa se veste assim de força, e o homem deveria também. Ela se veste de dignidade. O futuro, o sofrimento e a prisão de amanhã, ela dá risada, porque ela não teme, porque maior é o que está nela do que o que está no mundo. Oh, meu povo, uma geração de mulheres assim mudaria o mundo, e de homens então nem se fala. A fé que adorna a mulher virtuosa e que torna ela forte, piedosa, sem medo do futuro, essa fé também adornou Sara, mulher de Abraão, e Pedro fala dela em 1 de Pedro 3, de 3 a 6, e Pedro diz às mulheres o seguinte, 1 de Pedro 3, verso 6, vocês mulheres são filhas de Sara, quando praticam o bem sem medo algum. O que faz você parar de fazer o bem, o que faz você parar de amar é o medo. Sabia? Medo. Medo de acabar os recursos, aí você para de abençoar a pessoa, principalmente o teimoso. Medo de perder o controle, você então se destempera com ira, e ódio, e raiva, e vingança.
Medo. O medo impede você de praticar o bem. O medo impede você de viver para Deus, de prosseguir, sabendo que o amanhã espera você com sofrimento e perseguição e prisão. Mas a mulher que é filha de Sara, a mulher da fé, o homem da fé, sem medo algum, porque Pedro sabia que Abraão também era assim. Sem medo algum. É quando você vive sem medo algum que você consegue praticar o bem. O mundo em que a gente vive, onde falta tanto amor, as agressões que a gente ouve hoje de todos os lados da política, se resume a uma realidade que se define numa palavra: medo. Medo da direita, medo da esquerda. E quando você tem medo, Pedro está dizendo, 1 de Pedro 3,6, quando você vive dominado pelo medo, sabe o que acontece? O fruto do Espírito, chamado amabilidade, vai embora. Você não pratica o bem. Você ataca, você agride, você fere. Isso só revela uma coisa: tem faltado fé, inclusive no povo de Deus. É odioso ver a forma como odiosamente nós temos nos atacado. Ainda que o próprio Satanás fosse o presidente do Brasil, o crente não é chamado a agir odiosamente. É impressionante. Olha para o seu Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele. Ah, mas Ele meteu o chicote lá no templo. Sim, Ele estava ensinando de um modo lúdico, digamos. Porque lá da cruz o que Ele fez de fato foi dizer: perdoa, eles não sabem o que fazem. Lembra? Perdoa. Então admita, todo o seu ódio, toda a sua raiva, ela é fruto do medo. Se você entender isso, você vai buscar a cura para o problema. A cura é o medo. E a cura para o medo é fé, é viver como uma filha de Sara, como um filho de Abraão, é viver com fé nas promessas de Deus. A fé, somente a fé na graça futura de Deus, fé na bondade de Deus, fé na sabedoria de Deus, fé na capacidade que Deus nos dá, fé nas misericórdias do Senhor que são renovadas sobre nós a cada manhã, fé em tudo que Deus é, em tudo que Deus promete ser e fazer por nós em Cristo. Somente a fé vai fazer você viver para Deus, em face do sofrimento, praticando o bem, livre de qualquer medo paralisante. Fé. Pois bem, é isto que significa viver para Deus: estar preso à vontade de Deus, movido pelo Espírito de Deus. Segundo, confiar que o futuro pertence a Deus e descansar. Terceiro, ter coragem para prosseguir mesmo em face do sofrimento. Quarto lugar, porque se você consegue fazer isso, essas três coisas, aí você vai pôr a mão na massa. Porque olha o que Paulo fez. As três primeiras coisas que ele ensinou diz respeito a você, seu coração. As duas últimas coisas diz respeito ao seu ministério, a sua ação. Está vendo como é que a Bíblia é? A Bíblia nunca começa chamando você a fazer algo. Ela sempre primeiro descreve como será possível. Porque cristianismo não é moralismo. Não é a mesma coisa de dizer que cristianismo não produz moralidade. Cristianismo produz moralidade, mas cristianismo não prega moralismo. Cristianismo prega a graça de Deus
que acorrenta o pecador, regenera o pecador, move o pecador, coloca fé para que o pecador creia que o futuro pertence a Deus e por isso ele descansa, fé que dá coragem para ele prosseguir mesmo em face do sofrimento. Aí Paulo vai dizer, olha o que você vai fazer com sua vida agora. Está claro isso, gente? Paulo é o cara de notório saber, é o Bach, é o Beethoven. Isso aqui é uma sinfonia, gente. Se você lê esse capítulo 20, meditando, vendo a lógica, a coerência de Paulo, pedindo a iluminação do Espírito, você diz, meu Deus! Agora sim, quarto lugar. Viver para Deus é valorizar e anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo, como seu tesouro maior. Olha o que ele diz, verso 24. Mas, Atos 20, 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é esta: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Veja bem, Paulo só disse isso no fim do verso 24, porque ele sabe que você só vai conseguir viver para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus se, primeiro, você estiver preso à vontade de Deus e for movido pelo Espírito. Segundo, se você confiar que o futuro pertence a Deus e descansar nele. Terceiro, se tiver coragem para prosseguir mesmo em face do sofrimento. Então, você conseguirá valorizar, anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus como seu tesouro maior. Por isso que ele deixa o que você tem que fazer por último. Por último, mas não menos importante, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A forma de ministério, veja bem você, a forma de ministério varia para cada um de nós. Por exemplo, não são todos os chamados para o ministério pastoral. Não são todos os chamados para missões transculturais. Certo? Só que todos nós temos o mesmo objetivo essencial naquilo que Deus nos chama para fazer. Ontem mesmo, eu quero terminar de ouvir o testemunho desse irmão, ele me contando que chegou um momento da vida dele que ele entrou em crise se seria missionário ou não, transculturalmente falando, até que ele, em conversa com um cristão sábio, esse irmão disse, olha, Deus precisa demais de advogados crentes. E ele falou, é isso. E hoje ele se tornou especialista em direito religioso, começou a me contar de 2 pastores que estão sofrendo processo por causa de declarações que foram tomadas como fora da lei. Tem ajudado e dado muito conselho para instituições cristãs e tudo mais, porque a gente vive num mundo hoje, declaradamente, não é só no Brasil não, nos Estados Unidos também. Eu estava ouvindo o Albert Mohler, eu escuto todo dia, e sexta-feira ele mostrando como que desde o século XIX, desde a época em que o Estado começa a ser, lá na Alemanha, gerido por especialistas, enfim, é longa história. Ele fala como que o judiciário americano hoje legisla no lugar americano. Imagina aqui. Isso é geral, isso, enfim, mas é outra história. Essa é uma realidade e você não pode deixar o medo te dominar, porque se ele te dominar, você vai deixar de praticar o bem, e crente jamais deve deixar de praticar o bem. Jamais. Não há desculpa para o crente deixar de praticar o bem. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador praticou o bem, pedindo a misericórdia de Deus sobre seus algozes.
Não há pecado mais horrendo do que o que cometeram contra o nosso Salvador. E nós somos chamados a praticar o bem. Pois bem, esse irmão entendeu que Deus o chamava para ser advogado e não missionário transcultural. Deus te chamou para ser o que você é. O objetivo essencial naquilo que Deus nos chama é o mesmo: magnificar a glória de Deus, torná-la enorme, grande, magnificar a grandeza da graça de Deus, a grandiosidade da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, imagine assim, nós temos uma corrida a correr, Paulo diz, e ele lá no fim da vida dele disse: eu corri minha corrida. Vamos lá, a pista de corrida é a seguinte: magnificar a glória e a grandeza da graça de Deus em Jesus. Essa é a pista. Já as curvas e o terreno são diferentes, vai depender da vocação ou da profissão de cada um. Esse é o alvo: magnificar a glória e a grandeza da graça de Deus. É isso que você enxerga nessa pista. Agora, para uns essa pista vai virar à direita, outros à esquerda e outros reto e assim por diante. Uns caminharão por vales, outros por picos de montanhas, enfim, a forma varia. Uns são motoristas de aplicativo, outros são médicos, outros são pastores. A forma varia, mas a missão é a mesma: é magnificar a glória e a grandeza da graça de Deus em Jesus Cristo. É para isso que você vive, crente. Mas infelizmente a gente fez da forma o fim. Tem gente que fez da profissão o fim da vida dele. Não é. O fim da sua vida não é passar no vestibular, não é tirar nota 1000 no Enem. O fim da sua vida não é sua profissão. É por isso que o cidadão forma no melhor curso, nas melhores faculdades e já sai da universidade atolado em desespero, em desânimo, em angústia, porque se frustra e ora, frustrará mesmo se você ficar olhando para a forma da coisa. Você não olha para a forma, você olha para a pista, para a missão: magnificar a glória, a grandeza da graça de Deus em Jesus Cristo, como médico. E como falta clínicos desse modo, por exemplo, diaristas, babás, como falta educadores, professores, gente que magnifica a glória e a grandeza da graça de Deus em Jesus Cristo. Mas você só conseguirá fazer isso se você estiver preso à vontade de Deus, se você confiar que o futuro pertence a Deus e descansar, tiver coragem para prosseguir em face do sofrimento, porque você sabe que a corrida é esta: magnificar a glória e a grandeza da graça de Deus em Jesus Cristo. Eu faço isto hoje sendo pastor. Amanhã eu não sei, mas hoje é sendo pastor. E você? A sua profissão não define você, a sua profissão é a ferramenta que Deus te deu nas mãos para você magnificar a glória e a grandeza da graça de Deus em Jesus Cristo. Mãe, dona de casa, como falta mulheres com essa percepção de que elas não estão jogando a vida fora porque elas não têm uma carreira. Eu gosto do Churchill no que ele diz sobre isso. Numa das suas colunas de jornais que foram se tornando livros, coletânea de colunas que viraram livros, ele fala da mulher que foge do trabalho do lar para ser paga para trabalhar no lar dos outros. Algo nesse sentido. É impressionante como o mundo contemporâneo
virou tudo isso de cabeça para baixo. O seu chamado não é para triunfar numa carreira. O seu chamado é para magnificar a glória e a grandeza da graça de Deus em Jesus Cristo, como mãe, babá, missionário, pastor, padeiro, entregador do iFood. Não importa. Mesmo quem entrega iFood está respondendo à oração de um crente. Se você entrega iFood, saiba disso. Ó Deus, o pão de cada dia me dá hoje. Aí toca a campainha, o interfone, chegou a pizza do iFood. É sério, não é piada não. Você tem que enxergar assim. Lutero ensinou a gente a enxergar assim. Isso está na essência do que é ser protestante. Todas as vocações são legítimas. Partindo do ponto de que profissão, vocação é um chamado divino. Óbvio que Deus nunca vai te chamar para promiscuidade. Para aquilo que hoje costumam chamar de profissão, mas na verdade é depravação. Eu não preciso dar exemplos. Mas Deus te chama para ser assim. Olha o que Paulo diz sobre o fim último da sua salvação. Para que Deus te salvou? Efésios 1, 5 a 6. Efésios 1, de 5 a 6. Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ou seja, a predestinação não foi conforme o que Deus viu. Tá? Que fique claro, foi conforme o bom propósito da vontade de Deus. Ponto. Pois bem, Deus assim o fez, para o louvor de sua gloriosa graça. Foi para isso que Ele te salvou, foi para isso que Ele te escolheu. O louvor da sua gloriosa graça. E é para isto que você vive, dar testemunho do louvor da gloriosa graça de Deus revelada a nós em Jesus Cristo, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Esse é o sentido último da vida, crente. Esse é o sentido da corrida. Viver para valorizar o máximo a glória da graça de Deus. Essa é a vida não desperdiçada. É isto que significa viver para Deus. Viver para o louvor da graça gloriosa de Deus. Efésios 1, verso 6. Dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Veja que o que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso em Atos 20, 24, depois ele escreveu em carta para os efésios. É impressionante. Aos presbíteros de Éfeso ele diz: a missão da minha vida é dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E hoje eu faço isto, sendo missionário, pastor, escritor de cartas. E quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 6, ele diz: Deus salvou vocês para o louvor da gloriosa graça de Deus. Ou seja, Ele salvou vocês assim, para que vocês dessem testemunho disso. Portanto, a vida desperdiçada, sabe como é que alguém desperdiça a vida? Sabe como é que alguém joga a vida fora? Saindo da pista de corrida. E a pista é esta: viver para valorizar e anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo como seu tesouro supremo. Não importa se você é mãe do lar ou empresária bem-sucedida, qualquer coisa diferente do que Paulo está dizendo, será jogar a vida fora. Então eu digo especialmente para mulheres nesta manhã, de repente você chega no fim da sua vida, ou está vendo o fim chegar, você já tem mais passado que futuro, é assim que eu olho a minha, eu já tenho muito mais passado que futuro. Aí você chega nessa época da vida, você olha para a sua história, digamos, vivi para criar filho, vivi para o lar. É onde pode vir a depressão, a tristeza. Lembre-se,
Você não viveu para o lar. Você viveu para magnificar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo, sendo do lar, sendo mãe. Se você entender isso, você vai continuar fazendo isso na velhice, adotando filhos e filhas espirituais. E eu penso que é isso que falta em muitas mulheres. Essa visão de fazer de Tito, capítulo 2, sua vocação de vida. Abrir seu lar para as meninas desorientadas desta época de Instagram. Sentar com elas, abrir Provérbios 1, ler com elas um capítulo por encontro. Não é falar de política, não é falar de psicologia, não é falar de sociologia, não é falar do que você pensa, não é falar da sua tia, é falar do texto. Magnificar a glória da graça de Deus, fazendo do seu contexto, do seu lar, da sua habilidade de fazer um bolo. Eu não sei fazer bolo. Esses dias eu caminhando, eu contei pelo menos 3 casas diferentes. Casa do sítio, casa da avó, casa do bolo. E eu falei, Jesus, esse trem deve dar dinheiro. Compra no bolo. Bolo gostoso. Faz um suco gostoso. Se você é funcional, tem outras coisas. Você pode fazer bolo. Mercado Livre vende essas proteínas boas. Você faz o negócio e chama as meninas, mulher. Chama as meninas. Lê provérbios com elas. Magnifica a glória da graça de Deus. Começa a fazer isso. Pastor, mas minha casa ainda está cheia de criança. Chama uma conhecida com filho. Deixa a bagunça rolar. Vai sujar meu sofá. Queima esse sofá. Esse sofá virou um ídolo. Baal sofá. Queima. Porque você vive para isso. Faça da sua casa isso. Homem, você também, em alguma padaria, senta com alguém, magnifique a glória da graça de Deus, falando de, eu não sei o que falar, você sabe ler? Lê Marcos, comece a ler Marcos com seu amigo na hora do almoço. 2 homens sentados numa padaria, lendo a Bíblia, converte todo mundo, eles vão falar, o que é isso? Sem grito, sem estereotipos, sem bagunça, com lucidez, educado, cumprimenta a mulher do caixa, sabe, cara boa, comida está ruim, está fria lá da padaria, não tem problema, que delícia, glória a Deus, sabe, bem, feliz, magnificando a glória da graça de Deus. É para isso que você vive. William Carey, ele escreveu algo que é fenomenal, eu disse para os jovens, e você tem que tatuar na sua coxa, no seu peito, você tem que escrever isso no para-brisa do seu carro, no espelho do banheiro, com o batom da mulher. Chega lá hoje, pega aquele batom caro da, como é que chama? MAC? Como é que chama? Você passa nos duty free aí dos aeroportos, como é que chama os bons? MAC é bom, né? Então você pega lá e escreve assim, não tenho medo do fracasso. Tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam. William Carey. Uau! Não tenho medo do fracasso. Mulher, coloque isso na sua cabeça, você não fracassa por ser mãe e cuidar de filho e de neto. Fracasso de verdade é você ter sucesso nas coisas que não importam no final da vida. Diante do Senhor você chega e diz, eu sou a Coco Chanel. E Jesus olha e fala, Cocô. Porque é isso que é. Eu sou o Christian Dior. Não vou nem rimar, porque não dei conta. É sério. Você acha que não fracassar é construir um Coco Chanel? Você acha mesmo? Imagine-se diante do trono de Deus. Sua vida tem que ser vivida com isso em mente. Diante do trono de Deus, o que você fez da sua vida? Construiu a Apple. Que isso? Paulo está dizendo,
E William Carey, nosso grande missionário, ele disse: eu não tenho medo do fracasso. Eu não tenho medo de fracassar naquilo que o mundo chama de fracasso. Eu tenho medo, sabe do quê? De ser um sapateiro bem-sucedido, porque é isso que ele era. Eu tenho medo de comprar todas as fábricas de sapato de Franca e viver para isso, escravo disso eu tenho medo, ter sucesso nisso. Eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam. E se não for para valorizar, se não for para anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo como tesouro supremo, não terá importância viver. Como é que você faz isso? Primeiro é vivendo com Deus, lendo sua Bíblia, vivendo sua Bíblia, colecionando suas experiências com Deus pelo que você lê e pratica da Bíblia. Aí você, com a vida assim, senta com as amigas, senta com um amigo ou com os amigos, abre a Bíblia com eles e fala: olha, hoje eu quero ler um capítulo que eu li e quero falar para você o que Deus falou comigo. Homens, vamos ser honestos. Se um amigo seu, sabendo que você é crente, chegasse em você nessa semana e falasse: quero almoçar com você, porque eu sei que você é crente, minha vida está arregaçada, eu duvido que você não ligaria para mim: pastor, você não quer almoçar comigo não? Porque tem um amigo meu querendo, e eu não sei o que eu vou falar para ele. O que eu faço? Eu vou fazer dar um end, deixar você no ar. Porque o tanto que eu prego, você já não aprendeu? Meu Deus do céu! Ainda bem que não, que eu tenho emprego garantido. Mas o que você pode fazer é exatamente isso. Seu amigo vai te ligar, seu amigo vai te procurar, e você não vai ter uma palavra de Deus que queimou em você para dizer: isso é fracasso, isso é fracasso, homem de Deus. Não importa quanto na bolsa de valores você tenha, você não ter a palavra de Deus ardendo na sua alma para falar com alguém, isso é fracasso. Leia a Bíblia, leia um capítulo só por dia, não tem tempo, um parágrafo, um versículo, mas leia e diga: Deus, que isso queime em mim como vida, combustão que mantém o motor em movimento. E aí você encontra alguém, a amiga, o amigo, você senta e lê a Bíblia. Por isso que Deus deixou a Bíblia impressa, você não precisa decorar ela inteira, você não precisa ter de cor. Mas você tem que tê-la queimando. E ao ler o texto de novo, queima de novo. Porventura, não nos ardia o coração, diz aqueles discípulos de Emaús, quando Jesus, pelo caminho, nos explicava as Escrituras. Isso queimou o coração deles, queima o seu. A Bíblia queima seu coração. De modo prático, viver para valorizar e anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Jesus Cristo, como tesouro supremo. Eu vou mostrar isso para você semana que vem, porque já deu 53 minutos. Se eu entrar aqui, vai para 1h15. E eu ainda não acabei, vai ter a parte 4. Mas hoje de manhã eu quero que você saia daqui com isso. Você quer viver para Deus? Você tem que viver para Deus. Não viver para Deus é jogar a vida fora. Viver para Deus é viver para valorizar, para anunciar a grandeza e a glória da graça de Deus em Cristo, como seu tesouro supremo. O que Jesus fez por você, está fazendo em você e fará por você, isso queima em você. E aí você encontra pessoas para as quais você vai demonstrar que você é nova criatura, diante dessa polarização desgraçada em que o mundo ocidental vive. Você não é alguém que vive com medo e portanto pratica o bem.
Você senta, você é educado, você é gentil, você é cortês. É impressionante como é que os liberais teológicos são gente boa, os reformados são os carrancudos. É impressionante. Você tem que estar preso à vontade de Deus para conseguir valorizar a grandeza e a glória da graça de Deus em Cristo. Você tem que dizer: eis aqui minha vida, ó Espírito de Deus, eis aqui minha vida, eu sou tua, eu sou teu. Dirija a minha vida, mova a minha vida. E Ele vai fazer isso na medida em que você abre a Bíblia e leia a Bíblia, trecho a trecho. De repente um plano de leitura te assusta, é muita coisa, mas leia um capítulo. Você dá conta de ler um capítulo em 3 partes do dia, pelo amor de Deus. E em cada momento, ó Espírito de Deus, mova meu coração. Eu confio o meu futuro ao Senhor, pertence ao Senhor, e eu vou descansar. Mas eu não consigo descansar, então prossiga, caminhe. Tenha coragem para prosseguir, mesmo em face do sofrimento. E aí essas experiências que você vai colecionando com Deus, a sabedoria que você vai aprendendo da palavra de Deus, você vai chamar, pelo menos, faz esse compromisso hoje com Deus. Uma amiga essa semana, dá para fazer isso? Uma amiga. Vamos lá, mulheres, é com vocês agora. Um bolo, um docinho, senta, lê um trecho bíblico e ora com essa pessoa. Dá para fazer, irmã? Amém? E você, marmanjo? Dá para fazer também? Sem ligar para mim. Pastor, o senhor falou aqui lá, que texto bíblico que eu leio? Vai cair na sua cara. Não sei, eu não sei o que Deus está falando com você. Eu não sei o que você está lendo. Você tinha que estar lendo a Bíblia. Então comece em Marcos. Deus, eu vou começar em Marcos. O Senhor vai falar comigo, porque eu tenho, para as mulheres é 1, para você é 2. Eu tenho 2 homens essa semana, que eu preciso sentar e ler o que o Senhor está falando comigo. Eu quero compartilhar, eu quero valorizar, anunciar a grandeza da glória, da graça de Deus em Jesus Cristo. Dá para fazer isso, homem de Deus? Amém? Meu Pai, vocês estão fracos. Eu vou orar por vocês. Mas se fizer isso, esse é o sentido da vida cristã, horas. Domingo que vem a gente continua aprendendo mais sobre o que é viver para Deus. Oremos. Ó Deus, opere em nós. Ó Espírito Santo, opere em nós o querer e a capacidade de realizar. Quantos desafios foram feitos nesta manhã. E eu suplico que a Tua graça, Tua misericórdia, o poder do Teu Espírito, nos mova, nos ajude a encontrar um homem, uma mulher, para que nesta semana a gente compartilhe, magnificando a grandeza e a glória da graça do Senhor em Cristo Jesus como tesouro maior nesta vida. Ajuda-nos a viver assim para o Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que a graça de Cristo Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre o teu povo aqui, hoje e para sempre. Amém.